retornando com a análise que a gente está fazendo do conceito exclusão e seus dilemas. Então a gente havia comentado que há uma discussão no campo da ciência sociológica se esse conceito exclusão é mesmo um conceito válido para dar conta da realidade coletiva dentro da qual nós vivemos na contemporaneidade. E aí a Roberta Neuhold, então se baseando especialmente no trabalho do Luciano de Oliveira, do José de Souza Martins e do Roberto Castel, vai indicar que sim, é um conceito válido, peca pela generalidade, na medida em que carrega um certo grau de imprecisão. Mas a gente estava comentando que o problema do conceito de exclusão social é que às vezes ele carrega esta perspectiva que eu havia comentado, né, dualista, ou seja, como se não houvesse um contínuo, ou seja, não houvesse uma continuidade que liga o excluído e o excludente. Na realidade, excluído e excludente são, pode-se assim, duas manifestações de um processo único, né? Então, não é que haja na sociedade o incluído, ou seja, o sujeito que é rico, o sujeito que tem acesso à cultura, ao poder e assim por diante. De outro lado, o desvalido, o pobre, que, enfim, que o destino fez desgraçado, alguma coisa assim, e que tem o destino a ser lamentado, né? Tem uma situação a ser lamentada. Na realidade, só existe o rico porque existe o pobre, só existe o pobre porque existe o rico. Só existe o sujeito que tem acesso privilegiado à cultura porque tem aquele que está sendo marginalizado da cultura. Só tem a existência daquele que concentra poder porque alguém está tendo, pode ser assim, arrancado de si o seu poder, a sua condição de cidadão. Então é nesse sentido que é muito importante quando se trabalha com o conceito de exclusão social não cair no dualismo sociológico. Esse é um eixo fundamental que a autora procura chamar atenção no texto. Aí ela vai, então, visitar a reflexão desses autores que eu já comentei, e aí, começando pelo José de Souza Martins, que vai, pode ser assim, demonstrar um certo incômodo com a ideia de exclusão, né? Ou seja, vai preferir trabalhar com a ideia de processo de exclusão, né? Quando a gente se fala em processo de exclusão, aí você consegue articular melhor os diversos fatores. Então, não se trata de enxergar a exclusão como um fato isolado, mas dentro de um conjunto de estruturas, de correlações de forças sociais. Então, você tem uma visão, pode ser assim, com maior rigor científico. Nesse aspecto também, há que se pensar na tendência da sociedade contemporânea de dividir a humanidade, pode ser assim, entre aqueles que têm pleno acesso ao desenvolvimento e aqueles que se encontram numa situação de subserviência, de subalternidade. Então, nesse aspecto, a ideia de exclusão está ligada exatamente a esse fenômeno no qual as pessoas vão sendo postas à margem, grandes massas de seres humanos vão sendo postos à margem do desenvolvimento econômico, do bem-estar social e assim por diante. E o José de Souza Martins vai trabalhar aquele conceito que a gente já comentou aqui, né? Aqueles dois conceitos de exclusão social includente e inclusão social excludente, né? Então, aquela ideia que, no fundo, o processo de exclusão social, ele sempre, de alguma forma, ele mantém dentro da dinâmica social aquele que é o excluído, porque o excluído tem uma função, nem que seja para ser dominado, mão de obra barata, para, enfim, oferecer o seu corpo, a sua capacidade física, etc., para o funcionamento do sistema social. Então, exclusão social includente e inclusão social excludente, ou seja, você gera o processo de inclusão, mas não transforma propriamente aquela pessoa em cidadã, são fenômenos correlatos que o José de Souza Martins costuma trabalhar bem. Vamos dar mais uma paradinha e a gente já retorna.